Você já ouviu falar em pessimismo vitimista? Sei que muitos nesse momento vão me responder: olha, Roberto, eu já ouvi falar muito em pessimismo, né? Inclusive, muitos que estão me ouvindo neste exato momento também são pessimistas, né? Mas daí falar em pessimismo vitimista, né? Nós estamos encontrando classificações para o pessimismo, não é mesmo? Pois pasmem, meus queridos amigos, o pessimismo ele pode ser classificado. E uma das classificações que nós definimos aí previamente é a do pessimismo vitimista, o que atinge a maior parte das pessoas, de todas as classes, de todas as faixas etárias, de todos os níveis intelectuais, enfim, atinge uma grande parte dos seres que atualmente compõem essa raça que chamamos humanidade. Pois é, meus queridos, o pessimismo vitimista ele é aquele pessimismo que a pessoa se comporta diante da realidade como se essa realidade fosse algo exterior a ela. Roberto, explica mais claramente, de maneira mais concisa. Um exemplo clássico desse tipo de pessimismo é um escritor muito conhecido chamado Charles Bukowski, né? Bukowski ele é um grande escritor e ele tem grandes obras, né, que contribuem muito com o desenvolvimento da nossa humanidade, principalmente no sentido daquilo que diz respeito ao que não devemos fazer ou a maneira como não devemos nos comportar diante da realidade, né? O pessimismo vitimista aparece muito nas falas desse pensador e desse escritor, e eu gosto de usar ele muito como exemplo para ilustrar como esse pessimismo vitimista se constrói na cabeça do ser humano, tá? Bom, a pessoa que é acometida pelo pessimismo vitimista, ela sempre acha que a realidade é algo que está em contínua decadência, ou seja, a realidade não está evoluindo, ela está involuindo, ela está num processo de decadência que culminará, né, com a sua própria extinção. Quando a gente fala em extinção, não tem como a gente falar de extinção de realidade. Até tem, mas fica um nível de entendimento um pouquinho mais complicado para uma grande parte das pessoas. Só que se a humanidade se extingue, né? Se você morre, a sua realidade, aquilo que você percebe da realidade, deixa de existir, não é verdade? Então, o pessimismo vitimista, ele acredita que as coisas vão de mal a pior e só vão piorar. No entanto, a pessoa que é acometida por esse vitimismo, ela acha que ela não tem uma responsabilidade em relação à realidade que ela vivencia, em relação à realidade que ela experimenta. Ela entende que ela é uma vítima daquilo tudo que está acontecendo com ela e com as pessoas que de alguma forma se relacionam com ela, e não tem nada que ela possa fazer para mudar, para tornar aquilo melhor, para tornar aquilo diferente. E aí ela se entrega. Por isso que eu gosto de usar o exemplo do Bukowski, né? Que usa muito a ideia de se entregar aos vícios, porque os vícios são o único caminho que lhe resta diante dessa realidade decadente que se apresenta. Assim, o pessimismo vitimista ele leva à paralisia, né? Ele leva à decadência, porque se você acreditar que a realidade ela é algo decadente, não é a humanidade que vai ir à extinção, né, dentro dessa decadência, mas você mesmo. Assim, sua realidade vai deixar de existir. Portanto,